Olá, está no ar mais uma Ação em Cidadania. Só na cidade de São Paulo são quase 16 mil pessoas em situação de rua. Esse número praticamente dobrou de 2000 a 2015. E no programa de hoje vamos conhecer o Grupo de Atitude Social, mais conhecido como GAS, que dá assistência a quem está nesta condição. Nosso convidado é o Christian Francis Braga, coordenador geral do GAS. Bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite, pessoal do Ação em Cidadania. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso, Christian. Obrigado. Também recebemos a Aline Lourenço, coordenadora geral do GAS Pets. Obrigada, Aline, pela presença. Obrigada, Juliana, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Queria que vocês começassem contando de onde surgiu essa ideia do GAS. Certo. O GAS, ele começou há um tempo atrás. Na verdade, ele não era grupo de atitude social, era grupo de ação solidária. Nós fazíamos algumas ações que eram pontuais, que era para ajudar asilos, orfanatos. A gente se reunia para poder fazer alguns eventos e conseguir, então, recursos para poder ajudar determinadas instituições, né? No ano passado, em maio do ano passado, a gente resolveu criar o grupo de atitude social, mudar, na verdade, o grupo de ação solidária para atitude social, continuar sendo o mesmo GAS, só que com essa ajuda específica para pessoas em situação de rua. Legal. E você, Aline, quando começou no GAS? Bom, eu entrei no GAS em junho do ano passado, né? Foi a partir de... houve uma morte de um morador de rua, na época, que estava super frio. E uma mobilização de Facebook, várias pessoas que não se conheciam se mobilizaram no Facebook para fazer uma entrega de cobertores, alimentos. E aí o Cris, do GAS, participou dessa entrega. E eu também estava lá e a gente acabou se conhecendo e um grupo de pessoas aderiu ao GAS, que era o grupo de ação solidária, e depois virou o grupo de atitude social. A partir dessa entrega a gente começou a participar semanalmente das entregas do GAS, né? E aí eu tô até hoje, um ano vai fazer agora que a gente Legal. E Christian, são 16 mil pessoas em situação de rua. O que explica essa situação? O que poderia ser feito para mudá-la? Então, são 16 mil pessoas e esse panorama parece que vem crescendo a cada ano que passa. Me parece que a FIP, ela colocou esse número, parece que foi em 2015. Eu acredito que hoje a gente já deva estar beirando aí os 18.500 pessoas em situação de rua. Isso sem contar a questão que se uniu agora, nesse começo de ano, que foi essa intervenção que foi feita na Cracolândia, né? É difícil a gente ter respostas para essa questão que ela já vem de gestões em gestões e nunca consegue ser resolvida. A gente também gostaria de saber por que desse montante de pessoas que não tem aonde morar, aonde dormir na cidade de São Paulo. Enfim, eu acredito que existam sim alguns problemas que são capitais, como problema de políticas públicas que estão relacionadas à moradia, a emprego, e esses detalhes, essas coisas, na verdade não são detalhes, são as questões principais, né? Acabam, evidentemente, lançando as pessoas à rua. Só que esse não é o problema, vai um pouco mais além. A gente falou das possíveis soluções do problema de maneira geral, mas quais são as causas? Por que as pessoas vão para a rua? Então, nós temos hoje em São Paulo uma série de situações que a gente encontra nas ruas, que conversando com o morador de rua, que ele está ali, enfim, ou às vezes porque ele perdeu o emprego e já não tem mais condição de se recolocar no mercado por N fatores, ou ele acabou de sair da cadeia e não tem onde morar, porque a família muitas vezes não quer saber mais dele. Não aceita de volta, né? Ou então ele veio de uma outra localidade para poder conseguir tentar a tua vida aqui e não conseguiu. Pessoas que têm problemas de saúde mental. Enfim, são várias situações diferentes que a gente encontra na rua, que a gente se depara na rua e vê que não existe um molde ali. Não existe assim, a causa é essa daqui.
Não. São várias situações. Tem a questão da droga, a questão de separação de casal, questão, enfim, de N fatores que podem levar a pessoa a estar na rua hoje, né, em São Paulo. Cada caso é um caso, né? São vários casos diferentes, vários. Nem sempre a pessoa que está na rua é uma pessoa que está com problema, por exemplo, na família, com problema de droga ou de álcool. A gente tem casos que a pessoa trabalha, muitas vezes CLT, trabalha com carteira registrada. E ela mora na rua, ou seja, não mora em lugar nenhum, ela dorme na rua, no dia seguinte ela vai, coloca a roupa dela e vai trabalhar, e muitas vezes a pessoa que você trabalha do teu lado, você não sabe que ela mora numa calçada perto da tua casa, enfim, você não sabe. Então, são muitas histórias. De acordo com a FIP, são 16 mil histórias. Né? Cada uma tem a sua particularidade. Nem tudo é álcool, nem tudo é droga, nem tudo é crime. Né? São seres humanos que estão ali e a gente está ali para poder tentar minimizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. E Aline, no dia a dia, quais são os relatos que você escuta? Como o Christian estava falando, são casos assim bem variados. Assim. A gente ouve muito falar de brigas familiares, às vezes um pai que se entendeu com as filhas, com a mulher, ou uma pessoa que cometeu algum erro e tem vergonha de encarar a família e acaba indo morar na rua. Mas eu acho bem interessante que ele falou desse caso, aconteceu várias vezes de pessoas que trabalham durante o dia, porteiros de prédio, tem algum tipo de trabalho e eles simplesmente não conseguem arcar com aluguel na cidade de São Paulo, que é muito alto, muito difícil, é uma cidade bem inacessível, né? Tinha uma pessoa que a gente algumas vezes atendeu na rua que ele dormia perto do trabalho na rua, ele morava tão longe que para ele não compensava ir até a casa dele e voltar. Então ele dormia na frente do lugar que ele trabalhava e ele tinha até um pouco de vergonha, a gente ia levar algumas coisas, ele meio que não queria aceitar, porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele... E ser tratado como uma pessoa, até um preconceito, né, de ser tratado como um morador de rua, porque ele não era, só que ele não tinha condições de... Então, assim, são vários casos diferentes, né. Tem muita história de pessoas que são ex-presidiários e não conseguem se recolocar também. A gente sabe que é muito difícil no Brasil para uma pessoa que foi presa e saiu da cadeia conseguir um trabalho. E quando consegue também ganha muito pouco, não consegue pagar aluguel. Enfim, são vários casos diferentes, assim. E, Christian, o que vocês fazem efetivamente para essas pessoas? Enfim, o GAS ele é um grupo que hoje atua na rua e na internet. Né? Nós nos organizamos para poder fazer uma entrega quinzenal, que é de sexta-feira, de noite e madrugada. E a gente sempre faz da seguinte maneira, a gente faz a arrecadação através da internet. Nós temos página no Facebook, nosso site, enfim. E os nossos voluntários, que a gente chama de cyberativistas, né? A gente faz essa arrecadação, enfim, essa busca por meios para poder conseguir fazer essa entrega na sexta-feira. Quando a gente consegue juntar todos os valores, porque na verdade a gente consegue, o nosso trabalho a gente faz através de doação, que a gente tem alguns links, né? De fábrica de cobertor, enfim. A gente tem vaquinha também na nossa página do Facebook, que através desses links a gente consegue, então, os meios para poder fazer a compra da entrega que vai ocorrer quinzenalmente, no caso, na sexta-feira. Esse trabalho é feito todo dia. Esse trabalho de pedir na internet, esse trabalho de conseguir fazer a arrecadação dos meios. E vai confluir, então, nessa sexta-feira. Na sexta-feira, então, a gente reúne todas as pessoas que trabalham na rua com a gente. Né? Aí se organiza para poder fazer a montagem dos kits, porque a gente tem alguns parceiros que entregam também kits de higiene para o GAS. A gente faz a montagem dos kits, a compra dos mantimentos, a compra de biscoito, da água, do suco. E aí, então, nós nos reunimos na sexta-feira à noite e saímos para poder fazer a entrega. Esse trabalho da entrega da sexta-feira, ela é a ponta do iceberg. É o trabalho que o pessoal vê a gente fazendo, né?
que é entregar... Tem muita coisa que é feita antes, né? Não é só entrega. Exatamente. É o trabalho que o pessoal vê a gente fazendo, é o trabalho que, na verdade, é o trabalho que mais emociona, porque você está ali na frente da realidade. Né? Mas o trabalho do gás é todo dia. Todo dia a gente está ali pedindo, pessoal, ajuda a gente está precisando de água, de cobertor, porque assim, quando faz um calorzinho, não precisa mais. E aí nosso trabalho tem que ser triplicado. Então assim, trabalho todo dia, mas é na sexta-feira, quinzenalmente, que a gente está ali com a cara na rua para poder chegar até quem realmente precisa, que são as pessoas que estão em situação de rua, né? E Aline, a internet é peça-chave, né, para o trabalho de vocês? Sim, é peça-chave. Acho que tanto para o gás como para o Gaspets, assim, essa mobilização é muito interessante, né? Porque há um ano atrás eu nem imaginaria que era uma ferramenta tão importante, né? E é isso, é um trabalho diário de mobilização através das redes sociais, Instagram, Facebook. E cada pessoa, nosso grupo tem o quê? Quantas pessoas? Umas 10 pessoas, porque não são fixos, né? Nem toda sexta-feira todo mundo pode ir, mas geralmente vão umas 10 pessoas em cada entrega. E são essas pessoas todas diariamente postando no Facebook, um link do site que a gente compra os cobertores, e falando, eu pelo menos, acho que todo mundo faz isso, manda pessoa por pessoa, olha, a gente está precisando, ajuda a divulgar. É importante entender como as redes sociais podem ser usadas para essas causas também. É muito importante para o nosso trabalho. Acho que é primordial mesmo. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do Gaspets, tá? Tá legal. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com Ação e Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com a Ação e Cidadania. Hoje falando sobre o Grupo de Atitude Social. Aqui com a gente o Christian, que é coordenador geral do Gás, e com a Aline, que é a coordenadora geral do Gaspets. Aline, de onde surgiu o Gaspets? O que é o Gaspets? O Gaspets, eu acho que dá para dizer que ele surgiu a partir desse trabalho do gás, né? Porque eu acho que a partir do momento que você começa a se sensibilizar com quem está abandonado, você começa a ver também que tem muitos animais que estão numa situação de vulnerabilidade, abandonados. No Brasil a gente tem aproximadamente 20 milhões de animais abandonados, assim, é muita coisa, é uma situação bem triste. E acho que é uma confluência de coisas, assim, esse trabalho que eu estava fazendo, eu tenho uma cachorrinha que é resgatada, então eu sou meio sensível a essa causa. E aí surgiu um caso específico que eu fiquei sabendo na internet, né? De uma cachorrinha que tinha um histórico de maus tratos. Durante muitos anos ela tinha apanhado, ela morava com uma família que maltratava ela. Ela estava numa situação melhor, mas ela estava doente, com uma doença chamada leishmaniose, que eu não sei se você conhece, mas ela é bem... Não conheço, vou ser sincera. É bem, assim, difícil de tratar, muitas vezes são sacrificados os animais. E o dono dela estava tentando arrecadar dinheiro na internet para o tratamento, ele estava desempregado. E aí ele tinha conversado comigo que ele não queria que ela tivesse um fim de vida tão ruim, já que ela tinha sofrido tanto, ele queria que ela tivesse anos dignos pela frente, ainda o que restava de tempo para ela. E eu fiquei tão tocada com aquilo, conversei com o Cris, com o pessoal, e a gente se mobilizou e a gente conseguiu, em uma semana, arrecadar todo o valor que era necessário para o tratamento dela. Acho que isso foi aonde que iniciou, assim, a gente se sentiu capaz de fazer alguma coisa pelos animais também, e a gente criou essa vertente do gás que cuida dos animais em vulnerabilidade. E aí, desde então, a gente já ajudou mais ou menos 15 cachorros, entre resgate, adoção e casos como esse, que são animais que estão doentes e precisam de ajuda financeira. Foram 15 animais que a gente conseguiu resgatar, deixar saudável e adotar. E conseguiu um lar permanente. E vocês atendem também os animais das pessoas que estão em situação de rua ou não? Então, muitas vezes os animais das pessoas que estão em situação de rua, por incrível que pareça, estão numa situação melhor do que animais que têm donos, né? É muito engraçado isso, mas eles são, mesmo com toda a dificuldade que eles têm de ter acesso às coisas,
eles cuidam muito bem dos animais deles. Se aparece algum caso, a gente atende sim, mas no geral são casos de animais que estão completamente abandonados, né? Animais que estão desnutridos, atropelamentos. Muito dificilmente eles têm alguma coisa a ver especificamente com os moradores de rua. Muitas vezes tem donos, pessoas que têm condições, moram em casas e abandonam, deixam o animal na rua, e esses animais acabam sofrendo atropelamento ou estão desnutridos. A gente pegou um caso recentemente de uma cachorrinha que a tutora dela faleceu e os parentes não quiseram ficar com a cachorra e a cachorra foi para a rua, ela estava prenha e ela acabou tendo os filhotinhos na rua e a gente resgatou. Então, incrivelmente, uma coisa engraçada, mas dificilmente eles têm a ver com os moradores de rua. São animais que estão simplesmente abandonados mesmo. Eu acho que nos dois casos vocês têm que ter um preparo emocional muito grande, né, para lidar com algumas situações. Sim. É bem difícil. O que vocês enfrentam assim no dia a dia? Como que deve ser a abordagem ideal? Até para vocês não assustarem, né, as pessoas que estão lá, às vezes até dormindo, não sei. Acho que o Cris pode falar bem sobre isso, que ele é bem... Enfim, em relação ao atendimento do Gas Pets, por exemplo, é um pouco mais difícil a questão, por exemplo, que a gente atendeu o cachorro atropelado. Isso é uma coisa que a gente precisa se blindar para poder atender. Dói demais, mas a gente consegue. A gente consegue e sempre dá certo. Agora, em relação ao pessoal que vive na rua, não vou dizer que existe uma formulinha para o approach aí, para você chegar até ele. Você tem que chegar com o coração aberto, com um sorriso, porque queira ou não, você está entrando na casa dele, aquela calçada que você pisa ali todo dia, ali é a cama dele, né? Então a gente sempre chega com um sorriso, e aí meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Muitas vezes eles estão dormindo, né? E aí a gente, com todo respeito, fala: boa noite, amigo, tudo bom? Você aceita um lanche, uma água e tal? Se ele não responder, e a gente vê que o companheiro dele fala assim: não, ele está dormindo, mas se quiser, a gente pode deixar com ele aqui. Então a gente deixa separado, respeitando ali. É como entrar no teu quarto e chegar: ô Juliana, acorda aí e tal. Não, é uma coisa de respeitar o espaço dele. Então, eles sempre acolhem a gente com muito carinho, com muito respeito. Geralmente, o pessoal que vem para o Gás para poder fazer uma entrega com a gente, para poder saber como funciona, eles ficam apreensivos. Achando: nossa, mas vem entrar nesse lugar que está cheio de gente mais ou menos assim. Não, peraí, são pessoas iguais a nós. Só que isso é uma situação de limite, né? E quando a pessoa vai entregar aquele kit, recebe da pessoa, invariavelmente, um Deus te abençoe, muito obrigado, volte em paz para a tua casa. Eles sempre retribuem com Deus te abençoe, obrigado meu amigo, volte sempre, sempre assim. A pessoa volta e fala: nossa, olha só a imagem que eu fazia, e aí acaba percebendo que quem está ali não é qualquer coisa, é um ser humano, igual eu, igual você, igual todo mundo. Que muitas vezes as pessoas, por preconceito, nem enxergam, Sim, né? Exatamente. Existe muito preconceito, assim. Eu não vou dizer que eu tinha muito preconceito, porque eu já tinha feito esse trabalho quando eu era mais nova, minha família é envolvida com isso. Mas ainda mais o centro de São Paulo, que é aquela coisa meio vazia. Só que quando você vai, você vê que é outra coisa, assim. Acho que a gente pode contar nos dedos algum momento que teve alguma situação. No geral, a gente é sempre muito bem recebido, eles são muito amorosos, muito gratos, né, da gente estar ali. Sempre tem uma coisa: vocês podiam estar em casa, agora dormindo, estão aqui, olhando pra gente. Né? Até uma coisa triste de ouvir, né, uma pessoa se sentir desse jeito, né, tão invisível, né, que quando alguém olha, ela fica... mas não é nada do que pinta, assim. Eu acho muito tranquila a entrega, assim. O mais difícil é você encarar a realidade daquelas pessoas, você olhar e falar: nossa... essa pessoa está aqui dormindo na rua, eu vou agora para minha casa, dormir na minha cama quentinha. Isso é o mais duro, assim. Mas o trato sempre é muito tranquilo. E as ações são sempre aqui no centro da cidade ou não? Não, a gente está procurando, inclusive, a gente já pede através da internet para o pessoal começar a mapear para a gente pontos onde o pessoal está se concentrando, que a gente ainda não atuou, né? A gente sabe que tem muito lugar em São Paulo onde o pessoal muitas vezes não quer ficar onde está o núcleo das pessoas, como por exemplo, no pátio do colégio, na Sé, a Patriarca, Praça Ramos, a Anhangabaú, esses lugares onde existe uma grande concentração, né?
Só que nessa preocupação, a gente sabe que eles se ajudam entre si. Né? Eles têm tá tendo um pouco de cuidado com aquelas pessoas que não estão perto desses grandes núcleos de concentração. E a gente está indo para Lapa, para Tucuruvi, Cambuci, Carandiru, a gente está indo agora no Pari, no Catumbi, no Brás, enfim, a gente está tentando procurar lugares onde o pessoal está indo e ficando um pouco mais separado, quem sabe. Por exemplo, ano passado, a pessoa que morreu, a primeira pessoa que morreu, morreram 4, né? A primeira pessoa que morreu, ela estava isolada no Belém. Né? Se ela tivesse com outras pessoas, certamente eles iam, porque eles se ajudam, né? Eles iam se apoiar ali. Né? Então ele está procurando fazer novas rotas, mas não é só no centro. A gente procura fazer sempre uma ronda geral. É lógico que a gente não pode pegar o perímetro inteiro de São Paulo, que é enorme a cidade. Mas a gente procura aí, onde o pessoal fala, olha, o Gás, vem aqui que tem gente aqui agora. Olha, vem aqui porque tem sempre um pessoalzinho aqui. Então a gente procura ir nesses espaços, nesses locais, e entender como é que está mais ou menos a dinâmica dessa população em São Paulo hoje. E é comum vocês reencontrarem as pessoas? Acontece, não é tão comum, né? Porque é muito itinerante, assim. Tem muitas pessoas, às vezes, que eu encontro, a pessoa fala, eu tô precisando de tal coisa. Aí eu até pergunto, você vai estar aqui? E muitas vezes eu chego e ela não tá. Eles mudam muito de lugar. Tem alguns casos que a gente encontra, algumas figuras mais, né? Carimbadinhas. Carimbadas você encontra, mas eles mudam bastante, não é muito comum. Ou você encontra durante 2 entregas e na próxima já não tá, eles circulam bastante. E Christian, o que tem nesses kits que vocês distribuem? Nos kits nós entregamos água, suco, bolacha, cobertor, né? E o kit higiene, ele vem com sabonete, com creme dental, escova de dente, pente, tem também condicionador, shampoo, preservativo, absorvente e papel higiênico. Evidente que a gente sempre procura fazer o kit mais completo possível, só que a gente acaba dependendo de doações. A gente tem um parceiro que ajuda bastante a gente nesse sentido, que é o Argilando Mini Gentilezas. O Mini Gentileza, ele trabalha com a arrecadação desses itens de sabonete, shampoo, que o pessoal recolhe de hotel e entrega para eles. E eles acabam entregando não só para a gente, para o Gás, mas para vários outros coletivos que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Né? Então, todo mês eles entregam para a gente um lote desses itens de higiene. Só que nem sempre esses itens são suficientes. Né? Então, por isso que a gente sempre acaba pedindo para o pessoal, vamos lá colaborar e tudo mais, para poder ter um kit um pouco mais completo. Né? Então, a gente acaba sempre dependendo da ajuda do pessoal, sensibilizar e conseguir fazer com que o kit seja um kit realmente que funcione para o pessoal na rua, porque não adianta nada entregar só escova e não entregar o creme dental, né? É um negócio que acaba ficando um pouco complicado. Mas geralmente tem conseguido, sim, através das doações e desses parceiros, conseguir fazer esse kit completo e atender bastante pessoal que precisa sempre, eles sempre pedem. Você fala, putz, você tem aí um kitzinho daquele e tal? Eu falo, lógico, tá aqui. Ó. E para a mulher, aí tem a diferença, né, do preservativo no kit do homem, preservativo para a mulher é o absorvente, né, para procurar tentar sempre atender da melhor maneira a pessoa que está ali sendo assistida. São coisas básicas que fazem muita falta, né? Exatamente. São coisas que a gente precisa no dia a dia, né? Que não tem como ficar preterindo para amanhã ou para depois. Me conta, quem quiser fazer alguma doação, ou mesmo quem quiser ser voluntário, como faz no Facebook, quais que são os contatos? Então, a pessoa que quiser participar do Gás, você pode participar através do Atados, que é uma plataforma de voluntariado que a gente está cadastrado ali, como o Gás Grupo de Atitude Social, ou então através do Facebook. O pessoal pode entrar em contato com a gente através da nossa página, tanto do Gás como do Gás Pets. Para encontrar a gente, é só colocar ali na busca @Grupo Gás ou @Gaspets. Ali você vai encontrar tanto o Gás como o Gaspets. E aí é só mandar uma mensagenzinha pra gente ali, que a gente já responde sempre muito rápido. E vai ser um prazer ter vocês para poder ajudar a gente
seja na rua, seja como cyberativista, para a gente conseguir fortalecer essa causa e conseguir ajudar ainda mais pessoas. E é lógico, né? O nosso objetivo no GAS é não existir o gás. Mas como a gente sabe que isso é uma realidade que está um pouco distante, então a gente vai precisar da ajuda de vocês. Então vamos lá, vamos meter a mão na massa, vem participar com a gente, e que é bem legal, é bem interessante e é emocionante. Bom, o convite já está feito então, né? Muito obrigada, Christian. Eu que agradeço, Juliana, obrigado, Ação e Cidadania, obrigado vocês que estão aí em casa, foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Aline, pela participação. Obrigada, Juliana, a gente agradece a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Obrigada. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.